Bom dia a todos, eu sou a Rosana, sócia da Digo. Tenho o prazer aqui de apresentar o Jair Moge, que é o fundador da Digo, ele vai se apresentar. O tema aqui dessa sala é liderança para o futuro, o que realmente importa. Conforme o Jair for colocando aí sua palestra, vocês podem ir enviando perguntas aí pelo chat. E ao final a gente vai estar colocando as perguntas que forem possíveis, tá ok? Boa palestra, um abraço. Olá a todos, é uma satisfação muito grande, né? Eu estava vendo a relação de nomes inscritos, então tem pessoas novas, tem pessoas já do nosso relacionamento, pessoas que, enfim, se simpatizaram com os nossos conceitos. E eu estou muito feliz por estar aqui com vocês falando, então, desse tema. Essa minha fala, basicamente, ela vai ser assim, uma continuação da fala do Hefner e da fala do Rodrigo, agora de manhã, né, onde ele, brilhantemente, acho que fez uma boa tradução daqueles conceitos que ele trouxe de uma forma muito imaginativa ontem. Então, liderança para o futuro, né? O que importa? Eu queria dar 30 segundos para vocês pensarem uma resposta para essa pergunta, né? Do que vocês viram ontem e hoje, né? O que importa para o fenômeno da liderança, né? O que importa para o processo da liderança? 30 segundinhos para você pensar numa resposta com você mesmo, né? Responda essa pergunta para você. O que importa quando falamos agora de liderança para um futuro que quer emergir? Ok, tendo então como pano de fundo esse pensamento, eu queria trazer aqui para vocês, dando uma ampliação, né, talvez um zoom naquilo que o Rodrigo falou na manhã, sobre um arquétipo que a Digo já fala nele há, acho que mais de 30 anos, né, mas que parece que agora começa a ficar mais claro a sua necessidade. Então, vocês estão notando nessa figura, né, que eu tenho, então, algo que é externo, né, que de repente fica interno, mas que depois sai novamente para o externo, né? Então, eu estou colocando aqui duas polaridades, né, e quando a gente sempre... Nós estamos numa sociedade, né, muito polar nos tempos atuais, né? Parece que essas polaridades elas se excluem, né? Na verdade, existem pontos positivos de uma polaridade e pontos positivos de uma outra polaridade, que, se nós fizermos o caminho do meio, elas talvez se equilibram. Então, quais são essas polaridades? Se nós entrarmos no mundo corporativo, empresarial, né? Ora, nós, como líderes, nos confrontamos sempre com o grande desafio do crescimento. Quem que aqui nunca trabalhou para atingir meta, né? Fala a verdade. Mas esse crescimento ele tem uma outra polaridade, que é o desenvolvimento, né? Então, olha que interessante. Eu tenho uma polaridade, tudo aquilo que é quantitativo, né? E tem uma outra polaridade, tudo aquilo que é qualitativo. E uma linguagem que hoje a gente já pode usar de uma forma mais consciente, ora, eu estou falando do meu lado esquerdo de matéria, e estou falando do meu lado direito de espiritualidade, né? De coisas sutis, se você quiser usar essa expressão. Comecem a perceber que se eu colocar essa imagem em pé, né, a gente vai bater no arquétipo da trimembração. Mas não é isso que eu quero explorar com vocês agora, né? Então, essa consciência de que nós temos uma dimensão quantitativa, que está mais ligada ao ter, e temos uma dimensão mais qualitativa, que está ligada ao ser. E percebam que aqui no meio, né, existe um ponto de passagem, de cruzamento, né? E é justamente esse ponto
que é o que está aparecendo agora como o nosso grande desafio. Eu posso dizer, então, que o meu pensamento racional e lógico está mais ligado àquilo que ao ter, né? Aquilo que é quantitativo no mundo organizacional, e aquilo que não é racional e lógico. Eu estou usando aqui uma expressão, entre aspas, que é uma expressão trazida pelo Rudolf Steiner a partir da sua pesquisa espiritual, né? Ou seja, nós começamos a caminhar numa direção, como humanidade, para um pensamento mais intuitivo, mais imaginativo e mais inspirativo. Esse pensamento é o que ele chama de pensar do coração. Essa outra imagem que eu acabei de projetar aqui, né? O Rodrigo, de uma certa maneira, falou na fala dele, mas, olha, nós tivemos toda uma tradição empresarial que prestigiou essa área, né, do crescimento. Ora, como nós estamos falando de um organismo vivo, quando eu prestigio em excesso essa dimensão material, não é que eu desqualifico, né? Mas eu não prestigio esse lado mais sutil. Então, percebam, eu posso ter um excesso de crescimento, mas também, talvez, só para criar uma imagem, se eu estiver numa ONG ou numa empresa voltada só para o social, eu tenho aqui uma outra curva, né? Um outro desequilíbrio. Então, o processo de desenvolvimento organizacional, né, o processo de desenvolvimento empresarial, ele passa agora por uma dimensão que não é muito prestigiada, mas que começa a ser prestigiado a partir de um tempo que essa nova realidade está trazendo. E eu vou colocar aqui, né, vou rabiscar aqui com o meu mouse, muito de mau jeito, né, que existe um ponto de equilíbrio. E, na verdade, é aqui que eu estou falando, então, da liderança que emerge, né, ou da liderança que precisa emergir. Como é que eu tenho lideranças que possam equilibrar matéria e que possa ser equilibrada com espírito? E se vocês se lembram ontem, numa pergunta muito inteligente que foi feita por Hafner, né, foi sobre qual é a qualidade da liderança do futuro, e né, ele estava falando em inglês e depois ele pediu desculpas, né, que se ele pudesse falar na linguagem nativa, talvez ele explicasse de outra forma, mas ele disse o seguinte: olha, o líder do futuro, ele tem que saber trabalhar com as sombras do futuro, né? Quando eu digo sombras, quais são as mensagens que o futuro está mandando, né? E que precisam ser equilibradas com esse excesso de matéria ou de pensamento racional e lógico, né? Então, eu queria dizer que, para a gente ficar já com o que importa, como é que eu desenvolvo lideranças, ou como é que eu me desenvolvo equilibrando uma visão polar que é racional e lógica com uma outra visão polar que é mais sutil. E eu preciso ter a inteligência, a perspicácia para fazer este equilíbrio. Queria deixar por aqui esse conceito, então, rápido para vocês, dessas duas polaridades. Também na nossa dimensão de ontem, deixa eu parar aqui o compartilhamento e voltar de novo lá no meu PowerPoint. Eu tive contato com essa frase do Steiner há muitos anos, né? E ela me serviu como meditação. Essa frase diz mais ou menos o seguinte, né? No processo de desenvolvimento universal, o ser humano precisa passar pelo egoísmo para retornar num grau superior ao altruísmo. Agora, porém, com uma consciência completamente lúcida. Precisamos olhar isso numa perspectiva de tempo que a pesquisa espiritual do Steiner traz. Então, precisamos olhar como é que foi a evolução da consciência humana dos primórdios até o tempo atual.
Ele ontem trouxe uma imagem arquetípica, né, quando ele se referiu, então, a todas as tradições religiosas ou espirituais, melhor dizendo, né, sempre falam que houve um momento em que o ser humano vivia numa consciência mítica, né, naquilo que ainda não era o mundo material. Isso, na tradição judaico-cristã, a gente conhece pelo paraíso. Mas teve um momento em que nós fomos expulsos do paraíso, né, dessa imagem arquetípica. E aí é como se nós desencadeássemos uma longa caminhada de desenvolvimento que nos trouxesse até os tempos atuais, né, aonde a gente pode dizer que todo o desenvolvimento social da civilização, ela foi impulsionada, foi ancorada pelo conceito, né, ou pela necessidade do egoísmo, vamos dizer assim. E que nós estamos agora num ponto de inflexão, né? Ou seja, o paradigma materialista nos trouxe até esse momento do nosso desenvolvimento. E agora nós estamos vendo, então, que nós estamos num ponto de inflexão, porque a tendência dessa curva seria, a partir desse fundo do poço, começar um desenvolvimento, né, que nos levasse àquilo que, na pesquisa do Steiner, ele indicou, então, para um novo estágio de consciência. Então, olhem que interessante, a gente sai de uma consciência mítica, mergulha numa consciência material, e precisamos começar a fazer uma evolução em direção a um outro tipo de consciência, né? Então, é fácil concluir que a nossa individualidade, o nosso egoísmo, né, ele nos trouxe até aqui, mas, de fato, esse nosso eu egoísta, ele é muito recente ainda na história da humanidade. Se nós voltarmos lá no Antigo Egito, né, só para pegar uma civilização como referência, nós tínhamos lá o faraó, que ele era o eu coletivo, né? Ele representava toda uma comunidade, né? Ele era dono das fontes, dos rios, dos animais e também das pessoas, né? Isso mostra esse estágio de desenvolvimento desse eu ainda egoísta, vamos dizer assim, né? Então, os eus egoístas precisavam de um eu um pouquinho mais desenvolvido, vamos dizer assim, né, que pudessem conduzir. Aí nós podemos avançar pela civilização grega, pela romana, né, que nos traz até esse estágio atual. Então, nós estamos vivendo aquilo que pode se chamar o auge de uma consciência racional e lógica. E essa consciência racional e lógica está nos enquadrando naquilo que aqui na ADIGO nós chamamos de jaula existencial, né? Então, essa jaula existencial, a frase que pode registrar isso é: nós podemos, se continuarmos com o modo de pensar atual, caminhar para uma direção da guerra de todos contra todos, nos desviando, né, de um objetivo maior, que é voltar, né, ou evoluir para uma consciência mais lúcida, né, mais autoconsciente. Então, nós temos agora um eu, vamos chamar assim, semiconsciente, e precisamos caminhar mais para um eu consciente. E o motor que deveria, ou que deve orientar essa transição, já está aqui como polaridade, né? O altruísmo, né? E aí você já pode relacionar esse arquétipo com o arquétipo anterior, quando eu falei de crescimento e de desenvolvimento. Tentando jogar um pouco de imagem sobre o que é essa jaula existencial. Pediria que vocês criassem, então, a imagem, né? Eu tenho aqui no centro o ser humano, e essa jaula ela tem 4 barras. Podemos dizer que tem uma barra superior, aonde nós sempre estamos limitados pela superfície das coisas. O que eu quero dizer com isso, né? Se você pegar os microscópios de alta varredura que vão na essência da matéria, né, a conclusão é que a matéria não tem fim. Por outro lado, se nós pegarmos os artefatos humanos que já perscrutam os confins do universo, né, antes de ontem tivemos um que pousou
num meteoro, né, que está em direção à Terra, né, e temos aí os telescópios também que perscrutam os confins do universo. E quanto mais conhecimento vem, também percebe-se que nós estamos, não tem fim, né? Então, a gente fica aqui nessa nossa jaula, com as nossas cores, com os cheiros, com os sons, com as formas, e aquilo que é do mundo externo. Existe uma outra barra nessa jaula, que eu posso dizer que nós somos limitados pelo espelho da nossa memória, né? A nossa memória vai até um determinado ponto da nossa biografia. E o que nós guardamos dessa memória? Alegria, dor, sofrimento, medo, coragem, desejos. É como se eu estivesse limitando, então, a uma barra interior, ao meu mundo interno. Então, percebo que eu tenho aí 2 barras nessa jaula, e eu tenho uma outra jaula, que está aqui, uma outra barra do lado esquerdo, que é essa que eu chamo, então, de somos limitados pelo portal do nascimento, né? Ora, de acordo com a sua tradição religiosa, você pode entender ou não que haja alguma coisa antes do seu nascimento. Mas isso é questão de fé, né? O fato é que nós estamos limitados pela nossa memória. E até como humanidade, né? Nós sabemos que agora, com o degelo nos polos do planeta, não estão aparecendo plantas, seres, né? E talvez logo, logo teremos civilizações que comecem a aparecer, e são coisas que nos levam para continentes que afundaram há mais de 200 milhões de anos, por exemplo. Tá? Então, essa nossa história escrita, ela também é muito recente. E estamos limitados por uma outra jaula, que é a jaula do portal da morte, né? Ou seja, o que acontece após a nossa morte? O que acontece após esse planeta entrar em catástrofe, em destruição, né? Vamos pensar assim. O que vem depois? Também é questão de fé. Agora, a questão, né, é que nós estamos vivendo fenômenos muito interessantes que podem inspirar para essa liderança que quer emergir. O que eu estou chamando de fenômenos? Nós já temos, ao longo da história da humanidade, aquilo que eu chamo de adiantadinhos da classe. São pessoas que saíram dessa jaula por alguns milímetros, né? São pessoas, são aqueles líderes religiosos, né? Ou líderes já próximos de nós, que conseguem enxergar um pouco o que está além dessa nossa jaula existencial. A boa notícia é que isso agora está se tornando muito comum, né? Então, tem gente saindo ou por um misticismo exagerado, vamos dizer assim, ou pela droga, né? Mas existem já treinamentos, existem já orientações a partir de um processo meditativo, por exemplo, aonde é possível sentir e perceber o que é esse lado mais sutil. A imagem que eu gosto de usar é essa, é como se nós estivéssemos num aquário, né? A humanidade estivesse num aquário, né? E o peixinho que está no aquário, ele vê o exterior, mas ele não, aliás, ele não conhece nem a sua realidade, né? Ele nasceu na própria água. E esse aquário começa a se tornar mais transparente e começa a caminhar para uma direção onde talvez ele vá se dissolver, né? E nós vamos ter, então, a integração desse mundo mais sutil com esse mundo mais objetivo e mais material, né? Então, eu diria que o que importa, né, em termos de emergência da liderança, né? Como é que nós podemos trazer esses assuntos para dentro das organizações, né, de uma forma com muita responsabilidade, né, com muita liberdade, né, para que esse tema comece a ficar mais presente nas nossas conversas e nos nossos programas, né? Ou seja, é desenvolver aquilo que o Haffner falou ontem, lideranças que possam lidar com o futuro, né? Que possam prever o futuro. E os fenômenos dos novos tempos por exemplo, nós estamos aí com grandes crises, né? Não vou gastar o tempo aqui falando da crise ambiental, da crise econômica, da crise social, né?
essas crises estão simultaneamente, agindo simultaneamente, né? E aí vem uma crise maior, que é a crise sanitária, né? Que colocou o mundo inteiro em quarentena e as pessoas, quer queiram, quer não, começaram a pensar sobre si, né? Sobre o futuro, né? Sobre as pessoas que estão ao seu redor, sobre o futuro dos negócios, o futuro do planeta. Então, isso já é um sinal, né, do futuro que começa a aparecer. Tem uma frase do Steiner que eu gosto muito, né, quando a gente traz esses conceitos, né? Ah, mas isso é fantasia, mas isso é viajar, né? E aí a recomendação dele, né? Nunca fale dos limites do conhecimento do ser humano, mas apenas dos teus limites, né? E lideranças que farão diferença no futuro serão aquelas lideranças que começarão a sair desse aquário ou dessa jaula aonde nós fomos enquadrados. Algumas frases também para marcar um pouco disso que eu estou falando, né? Uma do Fitzgerald, né? Mede-se uma inteligência de primeira pela sua habilidade de manter ao mesmo tempo duas ideias opostas e assim mesmo reter a capacidade de funcionar, né? Isso é uma frase do início do século, né? É interessante, né? Olha, como é que é o líder que só opta por uma polaridade? E como é que é o líder que só opta por uma outra polaridade, né? E como é que é o líder que trabalha ou que está consciente desse caminho do meio? Essa vai ser uma qualidade, uma competência muito valorizada, né? Nesse contexto que estamos vivendo. E o grande papa, né, da consultoria do mundo de gestão, né, escreveu algum tempo antes da sua morte, né, aos 90, morreu com 92 anos, né? O maior perigo em termos de turbulência não é a turbulência em si, é agir com a lógica de ontem. Então, fica aí também um sinal. Bom, eu falei lá que a nossa chance de não desviar o caminho de desenvolvimento da humanidade, né, caminhando mais para o materialismo, né, seria o desenvolvimento do pensar do coração. Eu vou deixar na sequência o que é isso, né? O que caracteriza. Então, para esse curso espaço que nós temos, né, quais são as qualidades desse pensar do coração? Primeira qualidade, ele é supralógico, né? É aquele pensar que que pode olhar uma situação complexa e independente de inteligência artificial, independente de estatística, né, ele possa pegar a essência. E prestem atenção, não estou dizendo que, né, devemos ser contra a inteligência artificial, né, Big Data, conceitos de estatística, né? Ao contrário, você precisa usá-los e tê-los a seu serviço. Mas, no limite, vai ser uma decisão sua, né? Então, o supralógico tem essa qualidade de ser qualitativo, é um pensamento fluido, né? Etérico, é mais sutil, vamos dizer assim. Ele é artístico, né? E, por ser artístico, ele depende do improviso, né? O que dá qualidade à arte é o artista fazer aquilo que ninguém pensou, que ninguém viu, que ninguém fez, né? Então, a liderança começa a transitar agora por uma dimensão de arte. Essa outra qualidade, né, é um pensamento ativo, criativo, né, imaginativo, inspirativo e intuitivo, no sentido mais sutil, vamos dizer assim, né? Se quisermos ligar com a linguagem da tradição judaico-cristã, é a linguagem do Cristo, né? Já no Novo Testamento. Se quisermos olhar, então, qual é a polaridade, é o pensar do cérebro racional. Então, ele é linear, né? Se você parar com você mesmo, você vai perceber que você não pode ter um pensamento isolado, né? Os seus pensamentos são sempre lineares, né? Um depois do outro. Então, ele é quantitativo, ele é sólido, ele é físico, ele é científico, né? Ele é morto, né? Porque não permite a criatividade, ele é passivo, contemplativo, racional, e é a linguagem se a gente jogar num contexto, né? A linguagem de Jeová,
no Velho Testamento. Então, eu estou tentando trazer aqui para vocês o que é esse pensar do coração que vai nos ajudar a fazer essa transição para um novo limiar. Né? Limiar esse que... Né? Imagina quantos anos nós levamos para desenvolver o pensamento racional e lógico. E quantos anos nós precisaremos, né, para desenvolver essa nova qualidade de pensamento que ele vai ser ancorado pelo altruísmo. Né? Então, se preparem para ver muitas palestras, muitos livros, né, sobre essa qualidade do líder altruísta. Né? E esse ponto aqui que eu estou chamando, então, de pensar do coração, ou essa dimensão aqui do lado direito. Agora, percebam que nessa imagem que eu trouxe, né, a consciência racional e lógica, ela tem um limiar, que é justamente esses estertores que nós estamos vendo de um modelo mental que está chegando no seu limite. Né? Ou seja, ele chega no limite a partir da realidade que nós constatamos a olhar, né, ao nosso redor, como a gente viu ontem, né, de uma forma muito bonita na fala do Hefner. Então, como é que o que a gente pode conectar com liderança? Ora, nós estamos aqui num ponto de inflexão do processo de desenvolvimento da humanidade e da sociedade. E nós estamos num limiar. Né? Nós teremos pessoas que serão sensíveis, né, e poderão ficar só do lado direito, né? E teremos pessoas que continuarão resistindo, né, ficando no lado material, no lado quantitativo. Né? E nós precisamos desenvolver lideranças que trabalhem por esse caminho do meio, né? Que consigam fazer essa transição para uma nova realidade. Então, como já foi visto ontem, ou de manhã pelo Rodrigo, né? As organizações, as empresas são as únicas instituições humanas que têm essa força, esse poder de mexer no reino mineral, no reino vegetal e no reino humano, né? Só que essa consciência para fazer essa mudança desses reinos vai depender de uma outra lógica, entre aspas. Né? Nós precisamos de um pensar racional muito bem desenvolvido, né, para, a partir dele, começarmos a incorporar, então, novos estágios de desenvolvimento. Talvez colocar aqui, né, quais são os empecilhos que dificultam, né, esse pensar do coração. Então, primeiro são os nossos medos, né? Chinelo velho, né, sempre melhor que chinelo novo. Né? Então, o desapego, né, essa constante pressão de solicitação, né, que estamos vivendo. Só olhar como é que está a nossa vida nos últimos tempos, né, após a pandemia, por exemplo. Né? Dá a impressão que ia ficar em casa, não ia fazer nada. Né? Eu queria saber quem é que não está com pressão e solicitações. Pressão das circunstâncias, né? Eu faço as coisas porque a desculpa é sempre essa. Eu tinha que fazer isso. Né? Pressão do tempo, excesso de estresse, a falta de coragem para se interiorizar. Nós veremos aí, então, agora um limiar, né, para propor ou criar condições para que as pessoas possam se interiorizar. Eu acho que o recado do corona, né, vem por aí. Será que nós entendemos, né? Ficar em casa, de alguma forma, levou a essa sensação, né, dessa necessidade de interiorização. O apego, a dependência. Né? E quando eu falo de dependência, eu posso ir por diversas dimensões. Mas talvez uma dependência que precisa ser consciente é essa dependência, vamos dizer assim, né, da tecnologia. Né? Hoje eu já vejo pessoas, principalmente jovens, né, que para ir de um bairro para o outro ainda precisa do Waze, vamos dizer assim. Né? Não, nada contra a tecnologia, não contra, né, esse aparelhinho aqui, né? Mas
eu consigo viver sem isso, né? Eu consigo usar a minha essência, a minha intuição, né, no limite, né? Porque isso também pode nos levar para um buraco, vamos dizer assim. A ditadura do excesso de informações, né? E a não aceitação de conceitos sutis que possam ser aplicados no mundo prático. A liderança, o que importa, né? Importa, num processo de liderança que emerge, fortalecer o nosso pensamento, principalmente para compreender com sabedoria os fenômenos do mundo, né? Não se basear só numa única teoria, né? Ver diversos pontos de vista, né? Para você desenvolver o seu conceito. Né? Depois, desenvolver o sentir para julgar com certeza o que é justo. Né? Nas decisões empresariais, né? A pergunta é: o que você está fazendo é justo? É ético? Quais são as consequências para aqueles que sofrerão as consequências da sua decisão? Isso faz parte do desenvolvimento do sentir. O querer para agir com liberdade na vida, né? O querer é aquele aspecto, então, onde as coisas acontecem, aonde acontece a ação. Então, talvez jogando um pouquinho mais de luz, né? O pensar é a capacidade para fazer a observação correta, a partir de dados e de fatos, né? E depois olhar isso num contexto. O que esses fenômenos querem nos dizer? O sentir, a capacidade de fazer o julgamento correto, né? Antes de decidir, quais são os critérios para tomar a decisão? Né? Quem será afetado? Quais são as consequências? Essa decisão é por simpatia minha, né? Essa decisão responde àquilo que eu gosto, que eu sou simpático. Né? Essa decisão é tomada pela minha antipatia. Né? Então, como é que eu fico com a empatia, né? Que é estar acima da simpatia e da antipatia? O querer, que é a capacidade de tomar a decisão correta, né? Quais são as forças que me movem para essa decisão? Isso exige coragem moral, uma calma interior, né? E uma fidelidade a si mesmo. O querer está muito ligado, então, à ação, né? Então, fazer o que precisa ser feito, liderar pelo exemplo, fazer o bem e sensibilidade, principalmente para aquilo que é relevante. Então, o que importa em termos de desenvolvimento de uma liderança para o futuro? Né? O que os nossos programas, o que o nosso modelo de gestão considera quando eu olho o ser humano num processo mais amplo, né? Principalmente olhando o próprio desenvolvimento da humanidade, né? Para que nós não continuemos encalacrados nessa jaula existencial que estamos aí, que está presente. Alguém perguntou, mas qual é a característica? Né? Então, tem paradigmas novos surgindo, né? E isso é bonito a gente ver nos jovens que já estão desembarcando nesse planeta e quando eles entram nos programas de trainees ou nas empresas, né? O discurso deles é pela ética, é pela evolução, né? É pela proteção do planeta. Né? Se uma empresa não coadunar com seus valores, ela não consegue reter o talento que esse jovem traz. Né? Isso precisa, então, de lideranças que tenham carisma genuíno. Né? E aí a minha expressão, cidadão de dois mundos. Né? Ou seja, nem tanto à matéria e nem tanto ao espírito, mas o que eu junto dessas duas polaridades como um caminho do meio, como um processo de desenvolvimento. O que é preciso para assumir esse novo paradigma de liderança? Né? Primeiro, proteger a sua própria independência. Né? Então, talvez um processo analise a sua biografia, né? Quais são os padrões conscientes ou inconscientes que estão te moldando, né, até aqui?
né? O que precisa ser metamorfoseado? O que precisa ser transformado para que, de fato, você seja independente? O que você faz por simpatia ou faz por antipatia, né? E não faz o que precisa ser feito porque ainda está debaixo dessa ditadura, né, do sentir, que é agir pela simpatia ou pela antipatia. Prontidão e preparação para momentos difíceis, né? É óbvio que nós teremos cada vez mais momentos difíceis, né? E você está ancorado, né, em valores, em práticas honestas, né, que podem ancorar suas decisões com prontidão, né? Prontidão é agir rápido, é agir de forma intuitiva. Uma autoavaliação honesta e a atitude para os outros, né? Bertrand Russell, né, filósofo, matemático, né, inglês, disse uma frase genial, né? Ele diz o seguinte: a melhor qualidade de um líder é a forma como ele considera os outros, né? Qual é a atitude que eu tenho em relação às pessoas, né? Porque são as pessoas que podem ser espelhos para o seu próprio desenvolvimento. Então, essa é uma sugestão, né? Eu vou dar uma corridinha aqui para sobrar tempo com uma conversa, de o que emergem, o que pode emergir de liderança. Então, para dar um tempo aí para nossa reflexão, eu queria deixar essas perguntas, né? Como é que eu senti esses conceitos até agora? O que bateu lá dentro? Como é que você pode se colocar a caminho? E talvez, por que não pensar em se aliar, aprofundar, apoiar, incentivar, né? Ou se conectar com tribos e movimentos que se já colocaram a caminho em direção a essa tendência de desenvolvimentos que o futuro já começa a nos sinalizar. E aí, quais são as perguntas que emergem dessa conversa nossa? E aí, uns 30 segundos, né? Pouquíssimo tempo, mas isso faz parte já do novo normal, né? Talvez dar uma lida, dar uma pensada, e se você puder trazer alguma coisa no chat e passar para a Rô, e aí a gente conversa a partir disso, então, para aprofundar aquilo que não tenha ficado claro. Tudo bem, Jair. Chegaram já algumas perguntas, algumas saudações aí de pessoas queridas, e da onde você é muito querido também. Chegou uma pergunta aqui, nesse caso foi anônimo, né? Mas Jair, o que você acha do papel do líder facilitador como um passo em direção a esta nova liderança? Parece até pergunta combinada, né? Então, né, eu agradeço a pergunta, né? Olha, a Digo, ela tem um programa que já está na 124ª turma. Nós começamos a trazer esses conceitos em 1992, né? E existia uma resistência muito grande no mundo empresarial, né? Então, alguns empresários corajosos, né, que acreditaram, né, nos sustentaram durante 30 anos, né? E temos aí empresários e gente, né, que acreditou, né, nisso, né? Então, a pergunta é assim, olha, o líder facilitador é a forma que nós achamos para chamar de uma forma que seja digerível, né, essa qualidade de liderança, né? Então, como é que você toma decisão? Como é que você mobiliza indivíduos, grupos e organizações em direção a um sonho, a uma imagem coletiva que faça sentido para a individualidade, né? Que quer o bem, né? O ser humano, ele quer o bem, né? Se você dar uma nota de R$100, de $100 para quem não conhece dinheiro, né? Ele sabe, né, essa história de rasgar dinheiro, né? Essa experiência já foi feita, né? As pessoas não rasgam dinheiro, né? Quando sabem que estão tratando com algo sutil, com algo que faz diferença, primeiro para você, né? E ele quer levar isso para o mundo. Ontem, a definição mais bonita que eu já vi de altruísmo, né, que eu gostaria de repetir, né?
altruísmo, no limite, é o egoísmo levado à sua essência. Quando um empresário, né, pelo seu instinto egoísta, ele quer ganhar dinheiro, mas em um determinado momento ele cai a ficha. Puta, eu preciso cuidar dos funcionários, eu preciso cuidar da comunidade, eu preciso cuidar da cidade, do bairro, da cidade, né? Eu preciso me preocupar com algo que está em torno. Né? Ora, o que aconteceu com esse egoísmo? Ele mudou. Né? Então, é esse o valor que nós precisamos começar a desenvolver. E não querendo fazer propaganda, mas fazendo, né? O nosso programa de liderança facilitadora tem justamente essa preparação para chegar até a beira do abismo. Né? E agora nós temos um programa de aprofundamento, né, que começa a trabalhar já no mundo corporativo com questões de meditação, né, com temas ligados a... E se a nossa empresa acabasse, o que ficaria? Né? Se nós liquidássemos todos os ativos e ficássemos com muito, muito dinheiro em mãos, o que nós faríamos que não fosse aplicar num fundo que vai investir num produto que vai prejudicar a Amazônia, por exemplo? Né? O que nós faríamos de diferença para o mundo? Então, a pergunta me ajuda. Né? Existem já, né, e não é só a Digo, né, diversas linhas de pensamento, de tradições, que começam a preparar lideranças para esse futuro emergente. Uma pergunta aqui que chegou da Elinise. No capitalismo, é possível desenvolver o altruísmo de verdade? Opa, essa é boa. Eu acho que quando a gente faz esse tipo de pergunta e tece considerações, né, a gente olha o mundo aí fora. Né? É lógico que você olhar o mundo aí fora, né, que fazer, né? Mas nós precisamos ver que essa transição ela vai levar gerações. E em algum momento precisa começar. Né? Então, o capitalismo, né, se ele continuar com as cores que ele tem, né, vai nos levar para aquele buraco da guerra de todos contra todos e de sacrifício do próprio planeta. Mas a gente já nota em diversos movimentos, né, pessoas conscientes, capitalistas de quatro costados, né, que já começam a se preocupar com essa transição. Né? E eu acho que, né, se nós olharmos aí os três empresários que vieram ontem, né, tirando né, eu acho que indo na essência, né, nós tivemos lá a Maitê dizendo que está preocupada com o lúdico, né, com o espiritual, né, com as pessoas que estão ao seu redor. Ora, que discurso é esse, não, cara pálida? Né? Mas está aí. Né? Ou tivemos um Bruno que fez lá um movimento que conseguiu juntar 700 mil pessoas. Né? O que está por trás? Né? Tivemos o Alexandre, né, com aquela fala, olha, o Office está ótimo, mas o Home não está bom. Né? Então, a pessoa que perguntou, há esperança, né? Mas não acha que vai mudar numa geração. Né? Nós somos os parteiros dessa nova geração. Né? Vocês não estão aqui nesse fórum, ou vieram até para essa palestra, à toa. Né? E é o sonho da Digo já lá quando nós afundamos em 1988. É levar esses conceitos de uma forma muito prática para as organizações. Eu acredito que o capitalismo pode ser transformado, sim. Eu vou até acrescentar aqui a resposta do Jair, mas em agosto foi feita uma reunião do Business Roundtable, que é formado pelas 180 maiores empresas americanas, então aí está incluso Apple, Ford, Google, etc., e antes eles tinham um tratado assinado de que as empresas trabalhariam para maximizar o lucro dos acionistas. E em agosto foi assinado um novo tratado dizendo que eles precisam pensar na comunidade, no funcionário, nos fornecedores e que o acionista não vai ser mais o foco dos negócios dessas empresas. Então é algo que aconteceu agora em agosto, né? E isso acho que vai no caminho do que o Jair aí está colocando, né? Então há esperança. As maiores empresas, as empresas mais poderosas aí,
Americanas e do mundo, provavelmente, já estão realizando esses acordos. Acho que já é um grande passo. Tudo bem, vamos para... tem uma pergunta aqui, já da Maria Cláudia. Qual literatura você indicaria para o desenvolvimento desse novo líder? Existem, né, já muita coisa clássica, né? Mas o passado ainda está poluído, né, pelas teorias, né? No fundo, a literatura, eu diria que ela ainda não existe, né? Porque é assim, como é... Eu vou dar um exemplo na prática, né? Nós temos um movimento chamado Escola do Altruísmo, né? E a grande questão nossa lá é assim, qual é a nova didática, né? Qual é a didática para se ensinar altruísmo? É fazendo isso aqui, dando palestra? Com certeza não, né? É ler um livro, né? Eu digo com certeza não, estou indo numa polaridade, né? Mas o que é o misto, né? Como é que eu começo a ensinar as pessoas a agir de improviso, né? A treinar a coragem moral, né? As pessoas a terem esperança, né? As pessoas estarem conscientes que elas estão num fluxo de desenvolvimento. Então, depois eu posso colocar isso no site, no chat, como resposta, né? Mas eu ancoro essa minha pesquisa mais na literatura antroposófica, né? Então, eu e o Daniel, que também é o fundador da DIG original, vamos dizer assim, nós temos um livro chamado Capital Espiritual das Organizações, né? E lá ele começa, então, nós começamos a falar daquela primeira curva lá, evolução da consciência, né? E o que tem que acontecer nas organizações para os próximos estágios da humanidade. E lá tem uma frase que a gente, às vezes, nós falamos que as empresas estão se desmaterializando, né? E é muito fantástico, né? Ora, isso que nós estamos fazendo aqui, né? Ou seja, né? É uma empresa que está trabalhando com algo que foi desmaterializado, né? Desde quando curso, palestra tem que ser sempre presencial, né? Nós estamos fazendo aqui no éter do cosmos, né? A gente pega o Google, né? Aonde que está o maior ativo do Google? Não está nos seus recursos físicos, nas suas máquinas, nos seus equipamentos. E está na cabeça das pessoas. Então, esse livro eu deixaria como uma referência para começar a tatear esse futuro, né? E a dificuldade de escrever sobre esse futuro é que a gente acaba usando palavras do passado, né? Então, eu diria, a literatura antroposófica voltada para o desenvolvimento de pessoas, depois a gente deixa isso no chat, né? E eu e o Daniel temos esse livro, A Gestão do Capital Espiritual das Organizações e o Espírito Transformador. É uma pergunta que chegou aqui da Adriana Cury. Como podemos contribuir para encontrar um caminho do meio entre o capitalismo e o socialismo? Você acha que esse caminho pode emergir por meio da atuação das organizações privadas? A última frase eu não peguei, repete. Você acha que esse caminho pode emergir por meio da atuação das organizações privadas? Tá, legal. É uma pergunta complexa, né? Então, acho que o Rodrigo hoje, quando falou da liberdade no mundo espiritual, né, ele falou das experiências socialistas, né? Não vamos aqui digredir sobre isso, né? Quantos milhões de pessoas morreram para viver numa sociedade igualitária, né? E vimos o deu que deu, né? Por outro lado, nós estamos vendo o capitalismo selvagem, né? Só olhar aí ao nosso redor o que está levando, né? Então, nessa pergunta, Adriana, eu vejo assim, né? A consciência de quem atua no mundo corporativo, a consciência de quem atua no mundo econômico e financeiro vai ser o degrau para a gente estabelecer passos para nos colocar em direção, né? Então, né, quais são as escolhas individuais que nós estamos fazendo, né? Desde o produto de consumo, né, até de aplicação, né? Olha, aquele fundo de ações que aplica em armas, né, ou em veneno, né, que envenenam a natureza. Como é que é isso mesmo, né?
num contexto desse, né? Eu estou investindo em que caminho, né? Eu estou indo para a curva que aprofunda da direita ou eu estou apostando, né, nessa inflexão? Então, a pergunta, Adriana, é assim: eu acho que a instituição que pode ajudar nessa transição, ela vem pelo mundo econômico, sim. Porque o mundo econômico, ele trabalha com racionalidade, com objetividade. Então, não vai ser mais um partido político, não vai ser mais uma ideologia, né? Mas será o mundo econômico que tem que ser ressignificado, né? No contexto da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Essa é a semente, né, que estaria sendo jogada aqui com esse nosso fórum. É uma pergunta da Cíntia. Ouvindo a fala do Jair, me parece que a intuição é uma competência para o líder no futuro que emerge. Qual a visão antroposófica sobre intuição? Ixi, meu sonho de consumo é ter pelo menos meia hora. Mas eu vou te simplificar em 1 minuto. Né? Olha, o nosso pensar material e lógico, né, ele exige sempre uma referência externa. Né? Ora, eu olho o copo, né? Como eu já tenho referência de copo, eu sei que é um copo. Eu posso julgar que é um copo bonito e tal. Mas olha que pobreza de pensamento. Eu dependo de algo externo para criar um conceito. Né? Na antroposofia, nós aprendemos, né, o legado de Steiner, né, é que existe um outro tipo de pensamento, que é o da imaginação. É quando eu não tenho algo externo, né, mas eu já tenho a imagem. E é isso que nos fascina nos artistas, nos poetas, né, nos líderes diferenciados, nos líderes carismáticos. Né? Eles veem coisas que o normal não vê. Né? Isso é a imaginação. Né? E tem um outro estágio que é a inspiração. Né? É quando eu já não tenho, também não tenho a imagem dentro, né, de mim. Né? É algo que eu consigo perceber a partir do sutil que está ao meu redor. Estou meio como o Hafner ontem, é difícil explicar isso. Né? Vocês já tiveram... Já viu de vez em quando que tem aquela coisa lógica, racional, você sente que não é assim? Né? Aliás, eu adorei ontem o Bruno, né? Fiz a reunião lá com a diretoria e tal, aquela decisão me fez mal. Né? E ele teve que, né? Ele contou lá, o que é fazer mal? Né? Ele não estava usando a sua inspiração, né? Não batia com o seu íntimo. E na antroposofia, a gente fala da intuição. Né? Então, a intuição, vamos dizer assim, eu estou separando didaticamente, na verdade, estão conjuntos. Né? Eu vou aproveitar uma imagem aqui que o Jaime encerrou ontem, né? De São Francisco de Assis. Quem gosta desses assuntos, e já leu a biografia de São Francisco de Assis, né? Sabe como é que ele se referia às coisas. Né? Ele chamava, então, de irmão Sol, irmão Lua, o vento. Né? O irmão Leão foi lá, né, com pecado. Ele falou assim: irmão Leão, é a comunidade. Né? Eu vou me penitenciar por você. Isso é intuição. É quando você já é a coisa. Né? Então, repetindo, podemos entender a intuição como somatório de imaginação, inspiração e intuição. Né? Todos nós temos isso dentro de nós. O líder do futuro, o líder que vai emergir, né, é alguém que vai disparar, vai acionar esses 3 elementos que já estão dentro de nós. O elemento racional e lógico, nós já somos bons. Isso já existe em nós. Né? Já deu o que tinha que dar. E é só a partir dele que a gente consegue perceber e desenvolver essas outras 3, desde que nós não sejamos tragados por uma polaridade ou por outra. Né? Eu estava lendo uma literatura recente, né, que o processo de mumificação. Né? Então, tiravam todos os órgãos externos e todos os órgãos internos. Né? E aí, os órgãos internos, eles eram tratados como seres espirituais. Eles eram guardados em canoplas, né, em pequenos vasos sagrados. Né? E o cérebro, eles jogavam fora. Não tem nada a ver, nem sei por que eu estou falando isso, mas é um pouco para trazer essa imagem, né,
que o nosso pensar racional e lógico, né, já deu o que tinha que dar como humanidade. Nós já somos bons nisso, né? Precisamos melhorar. E talvez, já que Deus, a pergunta permite, né? Olha, no desenvolvimento, né, a gente pode dizer o seguinte: o pensar é a coisa mais consciente que nós temos no atual estágio. O nosso sentir, ele é semiconsciente. Né? Já se pegaram fazendo uma coisa e depois se arrependendo? Né? Putz, se tivesse pensado bem. Né? Então, nós ainda não temos consciência dessa esfera do sentir. Né? E o querer, ele é totalmente inconsciente. E é aí que mora o futuro. Né? E é aí que mora a intuição, para conectar com a sua pergunta. Né? Fazer coisas que estão ancoradas naquilo que não existe. Né? E na tradição antroposófica, né, a preocupação com as consequências dos nossos atos. Né? E aí, consequências de atos que são criativos. Atos que eu tenho uma intuição que vai ser diferente. Nossa, deu uma viajada agora, né? Não tem problema, Jair. A gente pesca algumas coisas na viagem. Acho que a gente vai ter tempo para mais uma perguntinha só. E veio sem o nome aqui, mas como foi falado na sessão anterior, né, da importância da mudança da consciência de cima para baixo, como mobilizar os líderes para essa nova consciência, para que eles possam efetivamente transformar em realidade? Olha, resposta curta e grossa. Comece a falar. Né? E não viaje na maionese. Né? Conecta isso com coisa prática. Né? Se eu não tivesse ouvido uma palestra há 40 anos atrás sobre as fases do desenvolvimento do ser humano, sobre pensar, sentir e querer aplicado nas organizações, talvez eu estivesse aplicando ainda conceitos do passado. Né? Então, esses conceitos é assim, comece a falar, mas cuidado, agora que venha pulo do gato. Fale a partir desses conceitos. Não fale desses conceitos. Agora eu assisti uma palestra de antroposofia, ou agora eu fiz um curso de tai chi, ou agora eu entrei numa comunidade espiritual, ou agora... Né, você já vai estar criando a antipatia. Né? Então, como fazer isso? Olha, talvez se é alguém de RH, né? Temos aqui um público grande de RH, você está com o seu programa de formação de liderança, por que não começar a trazer conceitos dessa natureza? Né? Por que não num processo decisório, como o Rodrigo sugeriu, né? Os princípios do liberdade, né? Igualdade, fraternidade estão presentes? Né? Quais são as consequências dos atos? Quais são as consequências dessas decisões que estamos tomando? Cuidado. Você pode perguntar, né? E aí não faz proselitismo em cima disso. Né? Deixa ver o que vem. Né? Então, a melhor estratégia é comece a falar. Né? A partir desses pontos se é que fizeram sentido para vocês. Senão você vai ser mais um pregador de teoria, né? Mais um pregador do último guru, né? Mais uma repetição da última live que você assistiu. Né? Então, a minha provocação é muito objetiva. Né? Como é que se faz isso? Ora, talvez, né, numa palestra, você sensibilize alguém, né? Numa conversa pessoal, numa conversa de coaching. Né? Talvez você tenha já talentos da sua equipe que, sem saber, fala essa linguagem. Aliás, isso é uma dica, né? Olha, os jovens que estão chegando no planeta, eles já entendem essa linguagem. Né? Uma parte dos jovens já estão sensibilizados. Né? Ninguém mais, me lembro, né, quando eu fiz finanças, né, o objetivo do executivo é maximizar o lucro do acionista. Né? Então, eu achei fantástico o Bruno falando, né? Olha, o lucro tem que ser esquecido, tem que ser consequência. Né? Então, nós temos jovens que já entendem essa linguagem mais sutil. Então, minha dica, comece a falar a partir desses conceitos.
Vou aproveitar aqui o gancho do coaching que você mencionou, Jair, mas antes de fazer a pergunta, só vou avisar para quem estiver assistindo, daqui a pouco vocês vão ser teletransportados, né, para o plenário novamente. Então, vocês não precisam fazer nada e vocês vão para lá. Então, se por acaso já estiver respondendo, o mundo virtual não permite, né, que a gente abra a porta e se encaminhe para a sala. Ele já corta a gente. Então, já vou deixar avisado, enquanto a gente não fizer essa caminhada aí de volta, o Jair vai estar respondendo. A gente tem aí mais 1 ou 2 minutinhos. Então, falando aqui do coaching, tem a pergunta da Maria Cláudia. Qual o papel do coaching para mobilizar e desenvolver este novo tipo de líder dentro das organizações? Como ter uma cultura permeada por estes conceitos de coaching? Tem uma linha, né, de liderança que fala muito do líder coach, né? É justamente o líder que não tem resposta, mas ele tem perguntas, né? Então, isso é o novo, né? O que importa? Né? O que importa é mais a pergunta do que a resposta, né? Porque provavelmente a resposta que você vai dar é uma resposta que vai confirmar aquilo que deu certo para você, que fez sentido, né? Ora, mas nós não estamos mais, né, naquele discurso de mudança de era, né? Ou seja, a era já mudou, né? Tá? Nós estamos vendo o fragor dessa mudança, né? Então, o coach, né, para mim, é fundamental. Essa é uma das qualidades do líder facilitador, né? E interessante, pegando a chance, né? Ora, não é só o coaching individual, né? O líder, ele tem que aprender a fazer coaching de grupo, né? Esse pensar, esse sentir e esse querer que você trabalha no processo de coaching individual, né, ele se metamorfoseia, né? Quando você está em grupo, você tem um pensar, sentir e querer coletivo, né? Como é que você lê isso num grupo, né? O pensar num grupo, ele se torna todos os dados, informações, estatísticas, né, que o grupo traz, né? O sentir é a relação que o grupo tem, é a forma como o grupo se relaciona, né? E o querer é o que o grupo vai fazer com isso, né? E aí eu já aproveito a chance, né? Já que nós vamos ser desmaterializados em algum momento, né? Provocação para quem está aqui na sala, com a Rua e comigo, né? O que você vai fazer com tudo isso que a gente está falando aqui, né? Vai ser mais um fórum, mais uma palestra, né? Então, vocês serão provocados. Qual é a ação concreta que a gente vai fazer quando a gente vê algo que faz diferença para nós? Se não fizer diferença, continua fazendo aquilo que você sempre fez, né? Que pode ser uma repetição do passado. Também isso é liberdade de escolha, né? Então, né, o coaching individual, o coaching de grupo, né? E essa qualidade de trabalhar mais a partir da pergunta do que da resposta, né? Saber fazer perguntas de essência, né, do que dar respostas. E aí você... legal. Aí é o teu ego que está atuando quando você dá a resposta, né? É o egoísmo puro. Agora, quando você pergunta para o outro o que ele acha disso, você está sendo altruísta, né? Você está se colocando no mesmo patamar do que o outro. Isso é uma profunda mudança de postura de liderança. Vamos agradecer, Jair, porque agora já deu o tempo, o pessoal já deve ter que voltar. Legal. Então, obrigado, gente, pela escolha da sala, por esses momentos aqui. Eu vou colocar no nosso site essa literatura básica, então, para aqueles que se interessarem. E lembra da pergunta original que eu fiz, né? O que importa, né? Vê se respondeu alguma coisa que foi perguntada. Obrigada, acho que agora foi. Jair, a gente volta naquele outro link, o link da sala 1.